Procurei um nome aqui. Muito bem, estamos no ar? Acho que sim, né? Muito boa noite a todos e a todas. Que em Brasília está chovendo bastante, mas graças a Deus as coisas estão se encaminhando. E mais um mês espírita, gente, que beleza, né? A gente refletir sobre o Chico, o legado dele, a amorosidade dele, a gente sente inclusive a presença amorosa dele entre nós. E mais um Pingo de Amor, em que nós teremos hoje o Joaquim Levino, a Denise Rodrigues e o Nazareno Feitosa dialogando conosco a respeito do legado do Chico. E aí, para abrirmos os nossos trabalhos, Cláudia e Euclides, eles cantarão para nós algumas canções. Deus nos abençoe, estejamos juntos. Boa noite a todos, é uma alegria imensa estar com vocês nesta noite de chuva. E nós vamos começar então nosso encontro cantando, conversando com o Mestre. Espero que o som esteja bom, se não, pode nos interromper, ok? Mestre, já me reconheço nessa estrada viajante milenar. Meu maior desejo é educar meus passos. Minha alma atenta já não se contenta apenas em saber. Quer sentir a alegria da boa notícia. Mestre, eu quero florescer, sondando sem distração os meus campos, meus espinhos, meus perfumes, meus caminhos. Dizer, olhando os olhos teus, que eu encontrei o endereço de Deus. Abençoa meu esforço de amar. Yeshua. Mestre, eu quero florescer, sondando sem distração os meus campos, meus espinhos, meus perfumes, meus caminhos. Dizer, olhando os olhos teus, que eu encontrei o endereço de Deus. Abençoa meu esforço de amar. Abençoa meu esforço de amar. Abençoa meu esforço de amar. Yeshua. Yeshua. Que beleza, gente. Muito bacana. Que bom, obrigada. Nós, então, preparamos agora para a gente cantar também uma homenagem a Chico Xavier, de Nando Cordel. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem, determinação pra mudar.
teus conselhos vai se iluminar, quando a pulsar do sol amor, da agonia do sol perdão, quando traído usou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Diz o Chico, beleza. Muito obrigado, Cláudia e Euclides. Eles vão precisar daqui a pouco sair em função de compromissos. Nós te agradecemos a oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado. Nosso amigo, irmão, Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal. Esse jovem que acho que desde os 7 anos, 8 anos, já está mergulhado na liderança do movimento espírita. E ele há de fazer a nossa prece de abertura dos trabalhos. Obrigado, Zaldo, pela sua generosidade paterna. Agradeço muito, como sempre, e alegria estarmos aqui. Então, após essas músicas, né, que nos elevam o coração, a todos vocês que estão nos assistindo, aqueles que assistem depois, e a gente mesmo que vira e mexe, revê, eu rogo a todo a força do sentimento e do pensamento em direção ao nosso Mestre Jesus, para que possamos dizer a Ele: Senhor Jesus, aqui estamos nós por Tua misericórdia, Senhor. Misericórdia em confiar em nós a oportunidade de estarmos encarnados nesse momento de transição planetária. Misericórdia de nos oportunizar um trabalho, Senhor, um trabalho digno na seara do bem, onde possamos viver, sentir, falar da Tua mensagem. Por isso, recebe, Senhor, o nosso coração em gratidão, e que a nossa prece, Mestre, possa se somar aos trabalhadores do bem de toda a nossa nação, de todo o nosso mundo, aos espíritos consoladores, trabalhadores de Tua seara, que a todo instante estão resgatando almas, consolando corações, levando um lenitivo, Senhor, aos hospitais, aos sofredores, aos ambientes onde a dor, a penúria, a solidão e o sofrimento ocupam espaço. Mas nós sabemos, Senhor, pela Tua lei de amor, que são momentos que todos nós, individualmente, temos que passar, e muitas vezes coletivamente. São oportunidades benditas de mostrar a fé, a confiança, a resignação e de viver a Tua mensagem. Por isso, Jesus, abençoa-nos a todos, alcance os lares de cada coração encarnado na terra, de cada família, apazigua nossos ânimos, Senhor, apazigua os ânimos da nossa multidão, ainda muitos sem Te conhecer e muitos sem Te perceber a assistência. Abençoe os nossos oradores de hoje e que esta oração, Senhor, esta prece, possa ser reforçada pelos Espíritos Consoladores do Bem. Por isso, guarda-nos todo, Mestre, na Tua paz, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que beleza, gente. Muito bem. Joaquim Levino, nosso amigo, nosso irmão Joaquim do Irmão Áureo, como muitas vezes é conhecido. Ele é um trabalhador da seara espírita, fundou o Centro Espírita Irmão Áureo há 37 anos, em 1985. Acho que ele tinha uns 15 anos quando ele fundou. Ele trabalha junto à infância, atuando no acolhimento de crianças e adolescentes. Um trabalho belíssimo que é feito nessa casa, que tem a sede no Sudoeste, mas tem vários trabalhos em vários pontos
diferentes do Distrito Federal, acolhendo, amparando. E um lar de crianças em Braslândia. Então, Joaquim, estás com a palavra. Muito bem, meus irmãos. Boa noite a todos. É uma honra para mim estar no meio de pessoas tão elevadas, né, que estão aí, tão fraternas, e todos os internautas que nos escutam neste momento, que nos veem, especialmente nesse momento da nossa Semana Espírita, do mês espírita, onde a gente tem a oportunidade de enaltecer a figura do nosso querido Chico Xavier. Porque o legado que o Chico trouxe para nós foi justamente esse que é o lema do nosso encontro, né, do nosso mês espírita, que é um legado de amor. E isso, para nós, no nosso mundo, é muito forte quando se fala em amor, porque a nossa distância do amor ainda é muito grande. A nossa humanidade ainda está muito distante do amor. E por isso, o amparo e a proteção do plano superior nos legando, nos enviando Chico Xavier, para que pudesse encarnar num momento tão importante da nossa evolução espiritual, com dores, dificuldades e problemas, mas, acima de tudo, pelo seu legado, ele vem nos consolar através da sua obra. Então, Chico Xavier, para nós, é aquele homem de bem, é aquele que conseguiu praticar tudo aquilo que ele escreveu nos seus livros através dos mentores espirituais. É aquele homem de bem que nós vamos encontrar lá no Evangelho. É aquele homem de bem que nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos. Todo o detalhamento que é o verdadeiro cristão é aquele que faz verdadeiramente o bem ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos ter, então, na figura grandiosa do Chico, o início de toda a sua obra bem jovem, nos seus 21, 22 anos, quando ele recebe, ou melhor, ele publica o Parnaso de Além Túmulo, um livro de poesias de grandes autores espirituais que nos lega uma verdadeira epopeia de ensinamentos, de orientações para toda a nossa vida. E a partir daí começa toda a sua saga, em termos de publicação de livros, em termos de dedicação, de esforço, trazendo para nós livros que são destinados à infância, destinados à juventude, destinada à fase adulta, à fase dos idosos, ou seja, para toda a humanidade. Os livros que o Chico nos legou foram destinados a todas as fases da nossa vida. E livros sempre focando na ciência, na filosofia e na religião. E para isso nós vamos encontrar que a grandiosidade da publicação das obras do Chico é fenomenal. Quando a gente começa a contar a quantidade de livros publicados, sempre fica faltando. E eu vou aqui passar um número, mas com certeza esse número vai ficar faltando. Em torno de 537 livros publicados. 537 livros publicados. Mais de 500 milhões de exemplares. Vejamos a grandiosidade dessa obra. Um dedicado trabalhador, um humilde trabalhador, publicou 537 livros e mais de 500 milhões de exemplares vendidos. E não somente de um autor, né? Diversos autores, diversos mentores espirituais nossos, conhecidos, desconhecidos, e a quantidade de espíritos que se manifestaram pelo Chico, nos legando a sua obra, nos legando os livros,
foram mais de 1.375 espíritos manifestando. E a importância de toda essa obra para o nosso momento atual é justamente a obra do consolo, é a obra do esclarecimento, é a obra da orientação para o momento difícil que nós estamos passando atualmente. Esse momento de transição planetária. Esse momento em que todos nós estamos procurando diretrizes seguras. E aí os livros que o Chico nos legou são diretrizes seguras para nós termos uma vida de harmonia, uma vida de segurança, uma vida em busca do homem de bem. E toda a sua obra é utilizada para nós espíritas, dentro das casas espíritas, nas aulas, nos cursos, nas palestras, nos estudos diversos. E os livros adquiriram tão importância que são estudados nas universidades, destacando a NASA, buscando, especialmente no livro Missionários da Luz, conhecimentos sendo destacados com um avanço que a própria ciência ainda não chegou. As obras do Chico estão sendo confirmadas pela ciência. E isso, obras que ele editou há 60, 70 anos. Então, a gente vê o programa espiritual em que o Chico estava inserido, o esforço e a dedicação do plano maior para que esse monumento de informações, de esclarecimento e de consolo fosse trazido a todos nós, humanidade. E a gente observa que as obras do Chico não ficaram somente aqui no nosso Brasil. Ela está espalhada no mundo, com diversas traduções, com diversas línguas, em todos os continentes. Isso prova que ele veio, mais uma vez, confirmar as orientações de Nosso Senhor Jesus. Veio para aqueles que precisam, para aqueles que sofrem, para aqueles que necessitam de esclarecimento. E é tão importante essa obra que hoje, dada a nossa tecnologia, que já está tão avançada, todos nós utilizamos hoje uma tecnologia, especialmente hoje no celular. Rapidamente, para exemplificar. Nós temos vídeos, informações na palma da mão, não somente no livro escrito. E aí é que nós encontramos a obra do Chico nos documentários, nos vídeos, destacando o próprio cinema, que já está trazendo toda a obra do Chico através de filmes memoráveis, como Chico Xavier, o filme, As Mães de Chico Xavier, o monumental Nosso Lar, né, que é um best-seller em termos de livros e também um sucesso de bilheteria, quando levado ao cinema, Joelma, 23º Andar, As Cartas Psicografadas de Chico Xavier, Data Limite, segundo Chico Xavier, Quando Lembro de Chico Xavier, e vários outros que já estão aí na tela e estão sendo programados para trazer a obra monumental dos espíritos que o Chico Xavier nos legou nos seus livros. E é tão fundamental isso que nós temos hoje a oportunidade de ter todo esse acervo em nossas mãos, protegida pela nossa Federação Espírita Brasileira e por outras editoras que se organizam, que divulgam e que trazem para todos nós a garantia da fidelidade da obra do Chico. E um detalhe que eu gostaria de falar também, não somente em relação à grandiosidade da obra do Chico em termos de livro, mas o atendimento fraterno que o Chico fazia. Dentro da sua casa, no seu ambiente familiar, onde ele designou lá Grupo Espírita da Prece, onde ele atendia multidões através da palavra simples e esclarecedora, junto de cada necessitado que ali comparecia. Então, é esse atendimento fraterno que o Chico nos legou,
que hoje nós estamos precisando dele cada vez mais nas casas espíritas. É aquele momento de orientação, de aconchego, de consolo para todo aquele que chega na nossa casa. E a gente sabe que hoje as pessoas não chegam em nossa casa somente fisicamente. Elas estão chegando pela tecnologia. Nós estamos tendo essa oportunidade. Nós estamos recebendo, através do atendimento fraterno, através dos cursos, das palestras, pessoas de todos os continentes. Então, isso é fundamental para nós. Fazer com que todo o consolo que o Chico trouxe para nós, a gente também possa levar a todo aquele que necessita, a todo aquele que precisa. Então, meus irmãos, esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de transição planetária, de tantas dores, dificuldades, tanto tumulto, mas nós temos a garantia de uma obra firme, segura, que Chico Xavier nos trouxe, que é justamente para esse momento de dor, para esse momento de dificuldade, para esse momento de transição planetária, para que possa acalmar os nossos corações e a gente possa escutar mais Jesus, como Chico muito sabiamente escutou, como Chico muito sabiamente nos ensinou a amar Jesus. Então, um dos grandes pontos do Chico foi justamente isso, nos ensinou a amar Jesus. Meus irmãos, então o nosso tempo está acabando, não é isso, Aldo? É rapidinho, né? Passa muito rápido, e a gente agradece essa oportunidade, né? E que Jesus continue nos abençoando. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, meus amigos, olha que legal. Esse pingo de amor não é à toa, que a gente vai acrescentando e a gente vai tendo narrativas e frases e colocações diferentes, né? E esse quadro eu acho interessante porque, de alguma maneira, a gente faz com que ele torne-se mais dinâmico. Muito bem. Na sequência, Denise Rodrigues, nossa amiga, nossa irmã, palestrante e escritora espírita, participa do movimento há 30 anos, atuando em diversas áreas do movimento espírita: evangelização, passe, trabalhos mediúnicos, coordenação de grupos de estudos da mediunidade e do estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD. Denise, a palavra está contigo. Bom, boa noite a todos. E aí eu vou pegar o gancho do nosso irmão Joaquim, que trouxe para nós o legado do Chico, né? Falou de tudo aquilo que ele deixou. E aí, cabe a mim, eu vou fazer uma reflexão sobre esse legado. O que nós realmente estamos fazendo desse legado? Porque o legado, quando ele é transmitido, né? Qual é a classificação de legado? É a transmissão de algo para gerações futuras. Pode ser algo material, no caso do Chico, toda a experiência, a vivência e os exemplos dele. Mas depende muito daqueles que vão receber esse legado, transformar esse legado realmente em algo construtivo. Não ficar só no campo da admiração pelo legado. Porque a admiração é uma atitude passiva. Nós podemos ficar horas admirando uma paisagem, 4, 5 horas admirando. Admiramos, cansamos, levantamos, vamos para casa, sem que haja qualquer mudança em nós, a não ser, claro, o enlevo daquilo que a gente admirou. Nós podemos ler um bom livro, admirar o autor, o escritor, a história, os personagens, mas acabou a leitura, fechamos o livro, damos continuidade à nossa vida de sempre. No entanto, o legado do Chico, nós temos que sair só do campo da admiração e passar para o campo da imitação. Porque o legado dele é para ser imitado. É claro que é lícita toda a admiração que ele tem, não só no Brasil, como em todos os lugares. Mas ele não veio para ser admirado. Ele veio para mostrar que é possível um processo de transformação moral e de evolução.
Porque o Chico reencarnou já com uma bagagem evolutiva considerável, melhor do que a minha, com certeza. Mas muita coisa ele continuou a aprimorar e a amadurecer ao longo da sua existência. Tanto que foi uma existência de muitas provas, de muitíssimas dificuldades, em que ele teve que ir burilando arestas que ele trouxe ainda do seu passado. Ele não veio prontinho, ele continuou se construindo até chegar no Chico que deixou a vida física e que certamente continua se aprimorando e adquirindo mais luz na sua caminhada. Porque muitas vezes nós pegamos esses exemplos e ficamos admirando, reverenciando, mas colocando num distanciamento muito grande da nossa própria capacidade. E precisamos entender que o exemplo dele foi para nos mostrar que nós também somos capazes de adentrarmos essa caminhada evolutiva de luta, de sacrifício, de renúncia e conquistar essas virtudes. Quando Jesus diz para nós, aquilo que eu faço, vós podeis fazer, até hoje a grande maioria de nós não acredita que é capaz de fazer. E o Chico estava muito pertinho ali, ó, Minas é logo ali. Não é verdade? Eu, particularmente, conheci pessoas que conviveram muito com o Chico, porque ele ia muito de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte para reuniões na União Espírita Mineira, e durante algum tempo eu coordenei reunião na União Espírita Mineira e conheci algumas pessoas que conviveram muito intimamente com ele. E ele também se esforçava muito para, às vezes, domar alguns impulsos. Há pouco tempo, reli o livro Lindos Casos de Chico Xavier, e várias vezes ali tem passagem que o Chico orava chateado, aborrecido por causa das perseguições, das calúnias, das críticas, e falava, Jesus, o que eu faço? Eu não estou aguentando. E aí, normalmente, vinha a mãe dele e falava assim, meu filho, pensa em Jesus, olha o exemplo de Jesus. Quer dizer, não é só admirar Jesus, é esforçar-se para seguir o exemplo de Jesus. E a gente precisa ter o Chico também nesse patamar, de alguém a ser imitado. A questão é que até onde vai a nossa disposição para realmente imitarmos a conduta dele? Porque a conduta dele era de um homem comum, que se esforçava muito para seguir a fé que ele professava. Muitos de nós professamos fé, mas na hora dos testemunhos, nós simplesmente recuamos na caminhada evolutiva, no sentido de cruzamos os braços e nos recusamos no enfrentamento daquilo que está na nossa caminhada para o nosso próprio processo de educação. E Chico deu exemplo não só do amor ao próximo, mas também do auto-amor. Porque tudo que ele fazia, ele fez sem querer se prejudicar. Então, ele sabia o que era bom para ele, e aí ele fazia. Nós, às vezes, ainda estamos correndo atrás de ilusões, de coisas que a gente acha que vai ser bom para a gente. O Chico tinha uma conduta, aquilo que ele fazia porque ele sabia que ia ser bom para ele. Era um processo de autoeducação. Então, ele exemplificou não só o amor ao próximo, mas o auto-amor, fazendo as escolhas mais adequadas para que ele também fosse ajudado e beneficiado. Porque nós não estamos na nossa caminhada apenas para beneficiar o próximo, mas também para fazermos escolhas e termos atitudes que nos beneficiem nesse processo evolutivo. E o Chico deixou esse legado, que muitas vezes está ainda no campo do admirável, do louvável, da mesma forma como nós muitas vezes assistimos nas mídias, projetos, instituições que realizam trabalhos interessantíssimos de fraternidade, achamos lindo, achamos admirável, mas fica só nisso.
Nós temos dificuldade de agir, porque a admiração é uma atitude passiva. Ela é louvável, mas ela é passiva. A imitação, ela é ativa, porque é um dos métodos de aprendizagem a imitação. Então, se começarmos no esforço de imitarmos aqueles bons exemplos que nos vão sendo legados por essas personalidades, que demonstram ser possível a existência em harmonia com as leis divinas, com o ensinamento do Evangelho, se nós fizermos isso, quanta coisa nós não melhoraríamos à nossa volta. Fazendo uma pesquisa, foi constatado que nós somos no planeta em torno de 2 bilhões e 200 milhões de cristãos, entre as várias denominações, Igreja Ortodoxa, Romana e tal. Mas são os cristãos, quer dizer, acreditamos em Jesus. Imagine 2 bilhões e 200 milhões de criaturas se esforçando para seguir o exemplo que foi dado por Jesus. Quanto esse planeta não poderia estar ter caminhado mais rumo à sua evolução? Isso sem falar nas outras religiões que também têm as suas personalidades, que deram exemplos luminosos, exemplos de fraternidade, porque não é só no cristianismo que nós vamos ter esses exemplos. Nós temos nas outras religiões também personalidades. E, no entanto, nós ficamos admirando e buscamos muito pouca ação. E o Chico veio mostrar que de passinho em passinho, de renúncia em renúncia, de pequenos sacrifícios, de pequenos esforços, nós seremos capazes de alcançar patamares inimagináveis. Então, o convite para essa reflexão, o que estamos fazendo do legado? Não só do legado de Chico, mas do legado de outros irmãos que nos trouxeram exemplos maravilhosos no cristianismo, em outras religiões. Também o quanto que nós estamos fazendo desse legado em benefício de nós próprios e em benefício do nosso próximo. O Chico não veio para ser admirado. Com certeza, a última coisa que ele queria eram louvores e aplausos. Ele viveu um dia de cada vez, com a sua humildade, com a sua brandura. Um dia de cada vez. É a lição que ele nos deixa. É um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Para que nós possamos também, ao retornar ao plano espiritual, no final dessa nossa jornada, levarmos a nossa bagagem aquisições valiosas que muito nos favorecerão nesse retorno ao plano espiritual. Então, do Chico, de tudo que eu tenho lido, li os livros, a biografia, o que ficou para mim é esse convite a palmilhar a caminhada do Chico. Teremos desafios diferentes do Chico, provas diferentes das do Chico, dores diferentes das do Chico, mas podemos fazer como o Chico, abraçando a causa do Cristo com amor, com resignação, com aceitação e confiança no futuro. Que nós possamos refletir sobre isso e fazermos o nosso esforço para que a gente possa ser colaborador realmente com um mundo melhor, principalmente nos tempos atuais de transição planetária. Muito obrigada. Passamos a palavra, devolvemos a palavra para o nosso irmão Zaldo. Beleza, gente, que bacana, hein? Quantos ensinamentos. Muito bem. Nazareno Feitosa, natural de Fortaleza, Ceará, onde ele está nesse momento. E aí a tecnologia nos permite fazer com que ele esteja tão próximo da gente agora. Ele tem formação em Direito e Administração de Empresas,
é um expositor espírita já bastante conhecido, facilitador do ESD, e participa de alguns movimentos, o Brasil Sem Aborto, Brasil Sem Drogas, Brasil Sem Azar, que é contra a legalização dos jogos de azar, e Movida, Movimento em Favor da Vida. Como expositor, ele administra um canal no YouTube contendo mais de 1.500 vídeos de palestras espíritas de diversos temas. O nome do canal, Nazareno Feitosa. Meu amigo Nazareno, a palavra está contigo. Querido Zaldo, amiga Denise, amigo Joaquim, todos os demais, especialmente o nosso querido Paulo Maia, a quem agradeço muitíssimo, ele, a Rívia, sua esposa, toda a família, junto à época quando o César Moutinho era o presidente da FEDEF, nos acolheram com muito carinho aí na sede, nos dando a oportunidade do trabalho no bem, que é o maior tesouro que a gente pode imaginar que tem um valor, e a gente nem se dá conta muitas vezes. E estou agora morando em Fortaleza, saudoso aí da terrinha, mas feliz também por estar aqui junto da família. Viemos todos, né? Eu, a Fernanda e as crianças. Estamos ainda na correria das reformas, da instalação, mas fiquei muito feliz, Oswaldo, com o seu carinho, sua lembrança, de poder ter a honra de participar desse mês espírita, que tem, inclusive, como tema o legado de Chico Xavier. Isso, o legado de amor, não é? Chico Xavier é um legado de amor. Então, como o Joaquim também falou, eu queria aproveitar, pessoal, eu fui da área de divulgação, né? E eu vou só projetar aqui um slide, Oswaldo, se você puder projetar para a gente. É só lembrar que deve estar passando ainda em algumas cidades o filme Chico para Sempre, tá? Do mesmo diretor do filme Nosso Lar, o Wagner de Assis. Eu só fiquei triste porque não foi exibido aqui em Fortaleza. A distribuidora não tem cinemas aqui na cidade, né? Mas em breve deve estar também aí nas redes de streaming. Vamos aproveitar e matar um pouquinho a saudade do nosso querido Chico, tá bom? Bom, meus amigos, a gente tem muita coisa para falar sobre o Chico, e como a gente viu, vamos ter um espaço para perguntas do público, então vocês devem formular perguntas para qualquer um de nós. É bom que o que eu não souber, tem o Joaquim, tem a Denise, tem o Paulo Maia, tem o próprio Zaldo aí para nos socorrer, não é? E para falar de Chico em 15 minutos, aí é uma tarefa, assim, muito difícil, viu, Zaldo? É muito complicadinho, porque o Chico realmente é tão grande que a gente tem dificuldade para separar o que vamos falar dele, né? Eu separei só aqui alguns slides, são bem poucos, mas que a gente fala horas e horas sobre Chico Xavier, mas nós estamos falando aqui de um homem que recebeu muitos prêmios. Ele foi declarado cidadão honorário de várias cidades em todo o Brasil. Ele chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981, né? E na época teve cerca de 2 milhões de assinaturas, só não venceu porque o prêmio foi distribuído para uma instituição internacional, com vários participantes, mas ele disse que não ganhou o prêmio, o Nobel da Paz, mas ganhou a paz no prêmio, a paz, né, como prêmio. E os títulos que ele ganhou. Ele foi considerado o mineiro do século. Não obstante, duas instituições jornalísticas fizeram depois enquetes com várias brasileiras extraordinárias aqui do nosso país, e ele foi considerado o maior brasileiro da história. A história, não é só do seu tempo, do seu século, não. E depois ainda outro título, o maior brasileiro de todos os tempos. Então vejam, né, que os títulos realmente são muito, muito nobres, apesar que ele não fazia por conta dos títulos, né? Eu também tenho um biógrafo do Chico que diz que Chico Xavier não era um anjo. Mas ele foi um homem que viveu como um anjo. Olha, pessoal, um anjo, ser como um anjo é uma coisa fácil, porque é só cumprir ali a sua tarefa, né?
Mas um homem viver como um anjo, aí sim é muito mais difícil. E na esteira do que a Denise falou, a gente sabe que a gente não consegue virar um espírito de luz, não, um espírito puro, não é, em uma única encarnação. A gente, pelo menos eu não dou conta, né? Talvez aí Joaquim, que fundou o Irmão Áureo, essa turma aí mais fera, talvez dê conta. Eu não dou. Aí, mas assim, eu costumo dizer aos meus ouvintes, eu digo, olha, a gente não pode virar um espírito puro numa única encarnação, mas a gente pode trabalhar muito para conquistar méritos no mundo espiritual também. Então, o espírito não retrograda, é verdade, ele avança, mas ele pode acumular débitos. Vocês lembram disso? Então, ele está mais avançado, está mais inteligente, está mais intelectualizado, mas às vezes ele fez tanta coisa atrapalhadinha que tem um monte de coisas para ressarcir diante da justiça divina. E depois ele tem realmente o quê? Que se dar conta disso. E, ao contrário, se a gente puder trabalhar muito no bem, como Chico fez, então Chico, para mim, ele conseguiu ir muito além do conceito de homem de bem, né, que estão apresentados por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo e também em Um Livro dos Espíritos, e que ele já é muito, e o Chico conseguiu ir mais longe ainda. Então vamos tentar ver aqui alguma coisa diferente do Chico em relação aos demais, porque ele já é bem conhecido, a biografia já é bem conhecida, mas o Chico tinha uma coisa diferente, não é? Vamos ver aqui algumas das questões. Primeiro que a humildade, vocês sabem, mas os biógrafos nos dizem que a maior característica de Chico não era a humildade, nem a modéstia, né, que são coisas diferentes, mas era a alegria de viver. Ele era muito feliz, apesar de tantas dificuldades, perseguições. E quando lhe perguntaram qual era a sua maior alegria, ele dizia que a sua maior alegria era ser médium. Né? Outro paradoxo para mim, porque há quantos companheiros com essa faculdade abençoada de poder auxiliar tantos nossos irmãos encarnados e desencarnados, abjurando a mediunidade, com medo, etc. E o Chico não, ele gostava de ser médium, né? Ficava feliz, ficava envergonhado. Teve uma época que ele estava conversando com os espíritos, e ele estava muito chateado, porque as pessoas vinham elogiá-lo, e ele não aceitava, ele disse, mas esses livros não me pertencem, os livros não são meus, são dos bons espíritos. E aí Neil Lúcio, em espírito, percebendo que aquilo estava deixando ele um pouquinho incomodado, ele disse, mas Chico, imagine, não é que existem duas cidades vizinhas, assim, né, próximas, e o único meio de levar víveres, remédios, recursos para entre as duas cidades é um burrinho dócil. Um distrito é extremamente rico e o outro passa por uma penúria imensa. Então tem um burrinho que se colocam dois jacás, ele é apiado, ele é manso, é dócil, enche-no de víveres, de mantimentos, de alimentos, de remédios, e encaminha-se para outra cidade. Depois ele retorna, feliz, satisfeito, cumprindo essa nobre tarefa. Aí então ele sorriu e disse, então eu aceito ser o burrinho dócil, né? Aceito. Então, a simplicidade daquele homem ao mesmo tempo, e a grandeza. O Chico foi capaz, a gente sabe que outros homens e mulheres extraordinários, né, esmolaram para esmolar os necessitados. Mas assim, na época do Chico, isso era muito mais difícil. E ele, realmente, quando o seu ex-patrão, o seu Juca, falece, não é? E ele percebe quando está passando charrete que o rabecão da prefeitura está passando, e ele pergunta, olha, meus irmãos, quem vocês estão levando aí? Que corpo vocês estão levando? Não, Chico, você não sabe, é o seu Juca, o seu José Feliciano, que havia sido patrão de Chico, havia empregado Chico Xavier na sua empresa, muito simplesinha. Disse, olha, ele morreu muito pobre, a família não tem nem como comprar um caixão, e ele está sendo sepultado como indigente. E ele falou, não, meus amigos, não façam isso não, por favor, aguardem. Mas vamos tentar arrumar, nem que seja um caixão daquele dos mais baratos. E aí, quando ele chega e ele percebe que não tem nenhum recurso, ora aos céus. E a única solução que ele percebe que ele tem é pegar o chapéu, virar ao contrário e esmolar para sepultar o corpo do seu ex-patrão. A cidade pequena,
Daqui a pouco todo mundo estava sabendo disso, já foi aquele constrangimento, o seu pai tenta demovê-lo da ideia, e ele disse, não, papai, nós não podemos deixar isso acontecer. Ele foi um patrão tão bom. Durante tantos anos, obtivemos recursos para sustentar nossa família, nossos sobrinhos, as crianças. Nós não podemos deixar isso acontecer. Ele vai, então, também pelas calçadas, procurando as doações, e ele esbarra em um senhor cego, né, chamado Seu Nego, era o apelido dele. E o Seu Nego lhe pergunta, Chico, onde é que você vai com tanta pressa? Ô, Seu Nego, me desculpe, mas eu estou buscando esmolas para sepultar o corpo do seu Juca. E aí o Seu Nego diz, eu soube, um homem tão bom. E naquela hora, Chico vê uma lágrima escorrer daqueles olhos apagados, ele colocar as mãos nos bolsos e dizer, tome, Chico, aqui estão as esmolas de hoje, leve tudo para comprar um caixão para ele. Chico consegue adquirir o caixão, chega muito tarde na noite, cansado, e quando chega em casa, está Emmanuel, olhando para ele e sorrindo, feliz. Então, tantas e tantas outras histórias que a gente percebe, então, um homem, na sua época já, ainda ter essa nobreza, a humildade de esmolar por um ex-patrão. A promoção da paz, como ele tanto fez, não é? Ele certa vez, ele teve vários episódios com criminosos. O Chico, além de visitar os presídios, né, cumprindo o mandamento que Jesus nos recomenda, quando ele diz, né, dando os critérios para saber quem vai passar à esquerda ou à direita, os bodes, as ovelhas, nessa parábola da volta de Jesus, quando Jesus fala da sua própria volta, o único critério é a caridade. E um daqueles itens, né, tive fome, deixe comer, um deles é, estive preso, e foste o meu estar. Então, Chico, além de estar lá visitando e abraçando os detentos muito perigosos, ele sempre participava dessas coisas, mas não teve só isso, né? Certa vez ele foi assaltado por 2 malfeitores, e ele, com a roupa muito simplesinha, o sapato parecia um jacaré, com a boca aberta, e os ladrões, passe tudo que o senhor tiver. E ele disse, olha, meus filhos, por favor, não me façam mal, eu não tenho quase nada, e eu cuido de muitas crianças. Não? Ele ajudou a criar os seus irmãos menores, do segundo casamento com Dona Cidália, né, do seu pai. Ele não chamava de madrasta, chamava de minha segunda mãe. Olha o carinho, a doçura dele, não chamava de prostituta, chamava de nossas irmãs que comercializam as energias do sexo. Né? Tudo de Chico era uma doçura impressionante. Então não me machuque, não me faça mal. E aí, porque eu cuido de muitas crianças, e um dos ladrões lá, o senhor é Chico Xavier? Sim, meu filho, sou eu mesmo. E aí o ladrão disse, não, rapaz, olha, vamos assaltar esse não. Aliás, me dê aqui os dinheiros que você tiver aqui. Tome, seu Chico. Leve para ajudar as crianças, os seus pobrezinhos. Eu sei que isso ajuda muito. Chico agradeceu, o outro ladrão ficou sem entender nada. E na hora que eles se viraram e estavam indo embora, Chico disse, meus filhos, que Deus abençoe. E aquele que era o bom ladrão vira-se para Chico, mas Chico, o senhor acha que Jesus vai nos abençoar? Nós somos ladrões, nós somos criminosos. E eles, meu filho, Jesus, para sair da terra, escolheu sair ao lado de 2 ladrões. Ou seja, em tudo ele estava levando o amor, esses pingos de amor do Chico, era sempre, não é? Mesmo quando as pessoas até tentaram, certa vez, matá-lo, né? Ele foi alvo, inclusive, às vezes, necessidade de seguranças, etc. Mas, uma certa vez, um homem entrou no centro espírita, eu não me lembro se era a Casa da Prece, ou se era lá em Uberaba, e quando o homem se aproximou para falar com ele, aquela fila de pessoas que vinham para conversar com Chico, e aí um homem se aproximou e disse, me desculpe, seu Chico, perdoe, seu Chico, perdoe. E aí ele saiu, e um dos biógrafos estavam ali acompanhando, né? E depois disseram, Chico,
o que foi que aconteceu? Por que ele lhe pediu desculpas? E ele disse, meu filho, é porque ele disse que veio aqui para me matar e trazia uma arma de fogo consigo. E ele veio conversar comigo e me falou, eu vim aqui para matar o senhor, e eu lhe disse, meu filho, então seja feita a vontade de Deus. E aí, o homem, ao contrário, em vez de ele matar, me pede desculpas, comovido ali com o exemplo, vendo todas as pessoas ele atendendo com tanto amor, durante tanto tempo, aquelas pessoas sem receber nada em troca, a ter doado todos os direitos autorais, com a simplicidade, né? uma virtude que a gente tem deixado de lado, não só a humildade, mas também a simplicidade que Chico nos ensina. É importante que a gente tem muito que aprender, viu, Denise? Mas fazer como você nos disse, não ficar só enaltecendo o Chico, porque é muito fácil falar de Chico Xavier, mas é difícil, né, fazer tudo o que ele fez. Então vamos pedir a Jesus que nos abençoe. A gente sabe que o nosso modelo, né, o nosso exemplo, o nosso guia, o Cristo, realmente, o espírito de maior envergadura moral a ter pisado no solo da terra, governador do nosso planeta, é Jesus. Mas Chico faz a gente sentir pertinho dele e nos ensina também com seu exemplo. Muito bem. Vamos aí para as perguntas, para a conversa com os amigos dos internautas, e o Zaldo aí também para moderar aí o nosso diálogos aqui. Muito bem, meus amigos. Nós temos aqui que noite agradável, enquanto aprendizado, enquanto crescimento. Eu sabia que o Nazareno ia contar alguns causos do Chico. Que homem fantástico. Tem muitos causos, né? Nossa. Alguns comentários aqui colocados, do Nédio Capistrano, por exemplo, ele fala do segredo de combate à vaidade, né, que o Chico estava sempre comentando, que era uma frase de Jesus, inclusive. Assim, aquele que quiser ser o maior, que se faça o servidor de todos, né? O Chico costumava repetir que a mediunidade é uma enxada bendita de trabalho, quando sabemos aceitá-la para Jesus. Eu tenho um amigo que diz assim, que é necessário a gente pegar essa enxada e estar sempre mantendo o trato dela. Afiada. Né? Afiada, então que nós, no uso da mediunidade, que a gente consiga estar sempre elevando, para que a gente possa ser mais útil, né? Mas vem uma pergunta aqui para a Denise e para o Joaquim, e depois uma outra para o Nazareno. Parnaso de Além Túmulo foi escrito em 1932. Então, data redonda, está fazendo 90 anos atrás. E, na época, o Chico tinha 22 anos. Qual o impacto de uma obra como essa? Na verdade, foi publicado nesse ano, ele foi escrito antes, tá? Mas a Federação fez todo o cuidado, analisou bem cuidadosamente a obra. Pois é, imagine, então, mais jovem ainda, 22 anos foi quando foi publicado. Agora, uma obra como essa, que a gente sabe que a espiritualidade, ela age no momento certo, e vem com a finalidade, justamente, às vezes, dar uma sacudida, dar uma mexida. Aí a pergunta é, qual o impacto de uma obra dessa na sociedade entre materialistas, uma academia incrédula, uma ciência tão cética? Como é que chegou uma obra como essa na sociedade? Joaquim e Denise. Joaquim, você quer responder? Primeiro? Posso responder. Então, o impacto foi o que ela teve naquele momento, né? De sacudir toda a sociedade, sacudir todo o mundo religioso, todo o mundo acadêmico, todo o mundo das letras, porque, vamos refletir, era um jovem de 22 anos, desconhecido. Se era conhecido como alguém que estudou apenas até a 4ª série, né, 4º ano, primário, que não teria nenhuma condição
acadêmica para fazer tudo aquilo. Então foi justamente isso, né? Foi para sacudir todas as estruturas estabelecidas. E o conteúdo que essa obra trouxe foi um conteúdo infinitamente grande, porque não era somente poesia por poesia, mas era poesia de verdade eterna. Isso que era o fundamental. Se você me permite acrescentar, Joaquim, eu diria também que ali começaram os grandes desafios do Chico, porque as luzes, os olhares se voltaram para aquele jovem franzino, semi-analfabeto, né? E tudo se voltou sobre ele, todos os olhares, os questionamentos. Então, eu creio que ali começaram os desafios do Chico, porque imagina ele ter que enfrentar a avalanche de comentários, de críticas, de maledicências, de deboches, de testemunhos de incredulidade, de ameaças de processos por parte, né, de descendentes de alguns daqueles autores que assinavam claramente a sua poesia. Então, eu creio que ali foi o portal de entrada do Chico. Na verdade, para lidar, só para terminar, Nazareno, para lidar com a humildade diante da visibilidade que ele começava a ter, né? Eu costumo até dizer nas palestras de os escândalos, porque na verdade isso foi um escândalo, porque naquela época a poesia era muito, muito mais do que é hoje. Hoje não havia tantas coisas da intelectualidade como hoje, e assim, o suprassumo da intelectualidade era a poesia, era a literatura e, sobretudo, a poesia. E aí ele traz poemas de poetas brasileiros e portugueses, e Humberto de Campos, um dos maiores cronistas de sua época, vai testemunhar que estava ali o estilo perfeito, completo. Monteiro Lobato vai dizer que Chico Xavier merecia não só uma cadeira, mas todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Olha que outra confusão. Então, imagine realmente é exatamente o que a Denise falou, né? Quantas vaidades foram mexidas, né? Sim, com a publicação do Parnaso Além Túmulo. E o Joaquim falou uma coisa interessante, não eram só os poetas, eram os poetas seguindo a orientação de Hernando Dias, falarem de maneira evangelizada. Não com aqueles pensamentos depressivos, terríveis, muitas vezes que abraçaram a sua encarnação física, né? Muito bem, gente. Eu estou olhando aqui que a primeira edição trazia 60 poemas assinados por 9 poetas brasileiros, 4 portugueses e um anônimo. A partir da segunda edição, 1935, foram sendo gradualmente incorporados novos poemas à obra até a sexta edição, em 1955, quando fixou-se a quantidade de poemas em 259, atribuídos a 56 autores luso-brasileiros, entre renomados e anônimos. Então, imagina um impacto desse. Assim, como é que esse matuto consegue mudar tanto de estilo? Então, tem alguma coisa a ver disso aí. Isso, de fato, não é dele. E o Chico, naquela humildade, dizendo, de fato, não é meu, não. Eu recebo. Imagina isso naquele meio. Verdade. Nazareno, nosso irmão José Amin, diz assim, Nazareno, o apóstolo João, registrou a fala de Jesus, que disse que que seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Podemos afirmar que Chico Xavier é um legítimo discípulo de Jesus? Caro José Amin, amigo querido, mandar um abraço para você, para essa família abençoada, que a gente também tem muitas saudades. A mim, com certeza, se tem alguém que vai exemplificar o amor, né? A gente tem um problema com Chico, que é o mesmo que João retrata quando vai se referir a Jesus no seu Evangelho, né? Lá no finalzinho ele fala, aqui são algumas coisas que a gente viu de Jesus, mas se eu fosse falar tudo, nem todos os livros da terra caberiam todos os feitos que Jesus nos trouxe. Então, o Chico, nós temos essa dificuldade, mas em todos os momentos, em tantos e tantos casos,
O Chico Xavier, a gente não sabe o que é maior a mim, se é a sua obra ou se é o homem. Porque a obra é extraordinária, fantástica. Mas o Chico em si, a Denise falou do livro Lindos Casos de Chico Xavier, e tem, inclusive tem outro, vou até mostrar a capa dele aqui para vocês, que é muito interessante, inclusive escrito por um francês. Ele fez uma coletânea das melhores biografias do Chico. Vou colocar ele aqui na tela. E esse livro é maravilhoso. E eu lembro que até o próprio Lindos Casos, os próprios Lindos Casos do Ramiro Gama, esse aqui, do Michael Ponsard, da editora do Conselho Espírita Internacional. Se você quer ler um só, esse é praticamente uma coletânea de várias obras. Pena que a edição impressa está esgotada, mas vocês encontram em livro eletrônico, tá? Na Amazon.com e outros, formato Kindle. É maravilhoso esse livro. O melhor que eu já vi das várias, mais de 300 biografias que tem sobre o Chico. Aí ele coloca de onde é que ele buscou. E é um francês, olha que legal, que bacana, né? Então tá aí. Mas então, assim, o Chico, ele tem tantos casos que a gente acaba tendo dificuldade de narrar tudo, mas essa grandeza dele de amar ao semelhante, de se doar tanto, o momento dele mais feliz vai retratar um pouco desse amor. Vocês sabem qual momento que ele vai declarar que foi o momento mais importante de sua vida? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que está aqui. Esse é o momento mais importante. Pronto. Qual é o seu momento mais importante? Bom, o Chico, há várias versões dessa história, mas as duas principais é que é o seguinte, que ele estava saindo de casa, ele tinha um compromisso urgente, né, com hora marcada, e alguns já disseram, eu assisti em palestras, dizendo que era um concurso público, que havia aberto as inscrições, mas que ele teria que comparecer até determinado horário sob pena de perder. E ele poderia ganhar até o triplo do seu salário. Outros falam que era outro compromisso, não sei se é ligado a alguma espécie de cartório, alguma coisa desse tipo. Eu não tenho essa informação com precisão. Mas ele então está lá, no ponto de ônibus, aguardando o ônibus chegar, e vê o ônibus já se aproximando, o ônibus já está bem pertinho. Mas ele enxerga ao longe uma criança gritando, seu Chico, seu Chico. E ele ficou na dúvida ali se atendia a criança, ou você pegava o ônibus era na sua frente, com as portas abertas, e aí ele fala para o motorista, não, o motorista pode ir. Aí daqui a pouco vem a criança correndo, seu Chico, seu Chico. E ele se abaixa, o que foi, meu filho, o que foi? Eu queria lhe dar um beijo. E naquela hora ele então se comove, recebe o beijo da criança, e a criança traz uma daquelas florzinhas sabe aquelas florzinhas de calçadas, que dá nas calçadas? Bem simplesinha assim. E o menino trouxe assim, seu Chico, eu trouxe uma flor do jardim do céu para você. Aí ele então se comove mais ainda. E aí quando, naquele momento, ele percebe que realmente veio à Terra para colocar sempre os outros em primeiro lugar e não a si mesmo. Então ele vai estar ali realmente para atender aos outros, não é? E no slide tem aí uma foto do Chico abraçado com uma criancinha, se o Oswaldo puder colocar, e aí ele complementa, diz assim, afinal, era uma criança, né? Então, assim, ele tinha que atender o filhinho, não é? E assim, também, nesse momento de tanta polarização, na polarização a rigor não é problemático, não, né? Muitos países têm polarização, mas, assim, tantos agressividade, as pessoas muito exaltadas, né? Amigos discutindo, familiares até saindo dos grupos, deixando de falar um com o outro por conta dessa questão da política, a gente lembrar do exemplo do Chico também, de tanto amor, de humildade, e a gente saber, olha, pessoal, eleições sempre tem, daqui a pouco passa, está acabando, né, o período aí, eu estou dando graças a Deus chegar dia 30 para acabar essa confusão toda e a gente tentar retomar uma vida normal. Então, o Chico como exemplo também de paz, não só de amor, mas também de pacificador, não é? Como Jesus. Bem lembrado, Nazareno, de fato. Acho que
Chico, ele é um grande exemplo, e nesse momento de tensão que a gente percebe na sociedade brasileira, lembrar do Chico é a gente se amansar. Afinal, o Chico, ele durante a sua vida, quantos não foram os governos, inclusive regime militar, e o Chico focado no amor, na paz, na tolerância, em enxugar lágrimas, né? Se ocupava por aí. Sim. E Sim, isso fez... e você vê também a saia justa que ele ficou, né, Zaldo? Ele, ao vivo, no Pinga Fogo, perguntaram sobre o regime militar que já estava instalado. O Pinga Fogo são dois, os dois em 1971, um em julho e outro em dezembro. E o que é que ele vai fazer? E o pessoal, olha, não aceitem, se revoltem, porque o regime militar teve vários problemas também, nós sabemos disso, né, até chegar realmente à reabertura, mas o Chico vai promover a paz, vai dizer que era necessário, que a gente... Então ele faz um discurso pacificador, porque já havia sido tomado o poder pelo governo militar, e ele sabia da dificuldade que, se ele desse uma declaração em público, as pessoas podiam usar, não, o Chico disse que era para se revoltar, vamos se revoltar. Então, quantas vidas ele não salvou, né, com aquela declaração também. Então, realmente um pacifista. Né? Muito bom. E assim, a certeza de nós, enquanto espíritas, sabemos que quem está fora do jogo consegue ter uma visão mais ampla do jogo. Né? Diz quem está lá correndo no meio do campo não tem a mesma visão de quem está lá na arquibancada. Diz, olha, tá, era só tocar ali para o lado. E a gente lembra que tem uma pleiade de espíritos nobres, Ismael, Jesus, uma falange do bem, que não está deixando a gente esquecido, né? Eles estão no comando disso. Então a gente tem que ter a fé, a esperança. O espiritismo, eu costumo dizer, meus amigos, que me amansou muito. Era um cara muito bravo, meio nervoso. E o espiritismo chegou a me trazer, assim, me colocar o pensamento elevado, mas os pés no chão, dizendo assim, olha, faça a sua parte da melhor maneira, amando, servindo, sem queixas, sem reclamações, que a espiritualidade está no comando e no momento certo as coisas vão acontecendo. Né? Meus amigos, vamos passar uns 2 minutinhos para cada um, para que a gente possa dar como encerrados os nossos trabalhos. Joaquim Pedro. Muito bem. Primeiro, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui juntos e de pessoas tão queridas. O Nazareno, Denise, o Zaldo, o Paulo, o Érico, que estava conosco, e todos os nossos amigos internautas que estão nos ouvindo, estão participando conosco. Esse mês espírita tem esse objetivo claro, de união, de nos congregarmos, estarmos juntos, para que a nossa atividade espírita não fique somente nas nossas casas, mas que a gente esteja mais próximos uns dos outros. Isso é importante, mesmo que virtualmente, mas nós estamos próximos. Isso é muito bacana, porque hoje a tecnologia nos permite isso. Então, a gente sente a mesma vibração de que se eu estivesse ao lado do Nazareno, nas suas palestras, ao lado da Denise, na conversa com o Zaldo, com o Paulo. Então, é a mesma coisa, porque a gente já se conhece, então a vibração é a mesma. Então, isso é fundamental para todos nós. Então, nesse momento que a gente precisa de tanta paz, tanta harmonia, esses pingos de amor vêm justamente nisso. Trazer algumas gotas no oceano, mas que vai nos pacificar, que vai nos harmonizar. Então, parabéns a todos que estão organizando, esse trabalho, a todos que estão participando, porque a nossa união é que vai fazer com que a paz reine. Então, primeiro a gente tem que estar unido, para depois a gente promover a paz. Então, muito obrigado a todos, que Jesus continue nos abençoando. Muito bem, Joaquim. Denise, minha irmã, tuas palavras, considerações finais. Eu só tenho que agradecer também a minha estreia numa live, tive que ter todo o apoio tecnológico, porque eu falei com o Zaldo na hora do convite. Falar e escrever é comigo. Agora, se eu tiver que falar, tomar conta de computador, de
imagem disso, daquilo, aí desanda tudo. Então, tive o apoio do Zaldo, tive o apoio do André Santana, lá do Portal, que é a casa que eu congrego. Conheço muito, assisti muita palestra do Nazareno no Portal da Luz, no Cruzeiro Novo, que é a casa que eu frequento. E eu agradeço muito a oportunidade. Nós temos que estar... Nós somos divulgadores do Evangelho. Nós fazemos isso nas casas que nos convidam, e temos hoje a tecnologia para nos ajudar, e temos que ser muito responsáveis com aquilo que nós falamos, porque a nossa fala vai tocar no coração de pessoas. Então, nós devemos ter sempre estarmos na sintonia com o mais alto, para que aquilo que passe através de nós leve o consolo, a alegria, a esperança, fortaleça a fé no coração daqueles que nos ouvem ou que nos veem, como é o caso através da internet. Então, agradeço muito, um grande abraço, que Jesus abençoe todos os lares, de todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, dos companheiros com quem nós partilhamos a noite de hoje, e que nós possamos continuar na caminhada, porque Jesus espera a nossa humilde, pequena contribuição, mas é de contribuição em contribuição que nós haveremos de transformar esse mundo num mundo regenerado, num mundo mais fraterno e mais pacificado. É esse o trabalho. A obra é grande, o trabalho é grande, mas também a assistência do mais alto também é muito grande. Então, vamos em frente nos apoiando, e com certeza tudo mais passa. O que vai permanecer é o bem, é a luz e é o amor. Muito bem. Nazareno, meu amigo, faça então o encerramento aí dos nossos trabalhos com as tuas palavras finais. Amigo Zaldo, amigos Joaquim, Denise, Paulo Maia e toda a equipe que está nos ajudando, quero dizer da nossa gratidão de poder estar aqui, me sentindo aí é como se eu estivesse um pouquinho aí em Brasília, né, nesse momento em que a gente revê os amigos, né, a gente deixa amigos muito queridos aí na cidade, e eu, o Paulo de Tarso fala sobre Jesus em uma das suas epístolas, dizendo que o amor do Cristo nos constrange, né? O amor do Cristo é tão grande que nos constrange. E quando ele lembra, e quando a gente estuda sobre Chico, eu tinha dificuldade até, Denise, de contar alguns lindos casos, porque eu chorava na hora de contar, eu não conseguia me controlar da emoção. Quando até, assim, sabe aquele dia que você está com a fé meio vacilante, meio atrapalhadinho, assim, pronto, leiam algum dos lindos casos de Chico Xavier da vida, algumas biografias do Chico, pronto, resolve qualquer problema. Os fenômenos foram tão grandiosos com Chico Xavier, a mediunidade tão exuberante, a assistência à espiritualidade, você se sente realmente no mundo espiritual ali, acompanhando, né, a vida do Chico, né, aquele intercâmbio direto que ele mantinha. E aí eu ouso dizer também que o amor do Chico me constrange, sabe? O amor do Chico me emociona, então a gente precisa ter isso. E, já que a gente está falando de pingos de amor, tem uma historinha com o Chico também, demonstrando também essa suavidade dele, ele falando aqui sobre quando... Aliás, eu vou colocar daqui a pouquinho. Uma vez um expositor esteve lá na sua cidade e ele sabia que Chico era muito atacado. E disse: Chico, você tem que se defender, Chico. Estão lhe atacando, falando calúnias a seu respeito. Chico, a verdade deve ser dita, doa em quem doer. E ele falando ali todo empolgado, né? E Chico todo simplesinho, muito tímido. Naquela hora, o espírito se aproxima, pega o lápis e escreve esse textozinho que eu vou projetar agora para vocês, bem curtinho. É atribuído a Maria João de Deus, a mãe, a primeira mãe, né? A primeira mãe de Chico Xavier, já que ele teve a segunda e a primeira e a segunda mãe, a mãe biológica, vai dizer o seguinte, que foi aí, pode colocar agora. É bom que o pessoal já decora. A fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor.
como é que a gente tem feito, sobretudo nesse período aí de tanta agressividade, a gente tem jogado, né, um barril da nossa verdade, que é sempre relativa, porque nós não somos espíritos puros, nós temos só um pedacinho da verdade, e sem nenhuma gotinha de amor. Né? Então vamos experimentar fazer o contrário. Colocar uma gotinha de verdade dentro de 1 litro de amor. E aí nós vamos ter realmente um exemplo muito forte com Chico, né? E para terminar, aqui nossa gratidão, um poemazinho simples do Espírito João de Deus, psicografado por Chico Xavier, no livro A Luz da Oração, da editora O Clarim, lá de Matão, em São Paulo. E aí eu acrescentei ao final, tá? Tem um trechozinho que eu acrescentei, vocês vão ver, está destacado em vermelho, tá? A prece da gratidão. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo e flor, pelo aconchego suave, da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo, nas coisas boas e nas coisas não tão boas assim, em tudo que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito seja, Senhor, pelo nosso irmão querido, a quem temos muito amor, Francisco, que se fez cisco. Bendito sejas, Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor Jesus, por nos ter enviado. Francisco Cândido Xavier. Muito bem, meus amigos. Olha que clima, que energia, né? Que Jesus e o Chico estejam a abençoar os nossos caminhos, nosso Brasil, nosso coração do mundo, a pátria do Evangelho, nesse momento tão importante que a gente está passando, está se aproximando. Mas que o amor sempre perdure. E aí, como bem lembrou o Amin, assim, que os apóstolos de Jesus serão conhecidos por muitos se amarem, que permaneçamos nessa sintonia, nessa vibração de amor. E lembrando, nas dúvidas, façamos que nem o Nazareno. Momentos, vamos lembrar do Chico, ler alguma coisinha dele. Chico, sim. De Cisco, que é muito pouco, e vamos né? assistir ao documentário, viu, pessoal? Nem que seja aí depois em streaming. Vejam aí o Chico para sempre, tá? Chico para sempre. Isso. Vamos prestigiar aí mais essa produção. E o Zaldo é da área de cinema, o Zaldo conhece, ele deve ter assistido, eu estou aqui morrendo de vontade para assistir. Muita coisa a gente já viu, mas tem muitas imagens inéditas, filmagens, inclusive. Achei muito interessante o documentário, vale muito a pena ver. Então, que Jesus e o Chico estejam a abençoar nossos caminhos, hoje e sempre. E assim a gente agradece ao Eurico essa transmissão, essa... Gente, que bacana, né? Que tecnologia. Olha só, o movimento espírita hoje é dono de uma televisão. Está aí o mundo inteiro podendo assistir a gente. E quem não assistir agora, pode assistir depois. Então, que aproveitemos essas oportunidades para que a gente possa difundir o Evangelho de Jesus por toda parte. Obrigado pela presença de todos, os internautas, Nazareno, Joaquim, Denise, o Paulo, o Eurico, e todos vocês que nos acompanham nesse momento. Tchau, gente. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.